Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pelo Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando o Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e nas sextas-feiras às 21h. Nosso programa hoje está composto do Dr. Demerval Mucílio Trajano, doutora Márcia Plácido, doutora Ângela Beatriz da Silva e doutor Luiz Fernando Plácido. Tá todo mundo afiado aí. Tudo que nem... Mais ou menos, né? Um pouco. Bem, então, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui é essa efervescência política que está lá em Brasília, com a declaração do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né, o nome dele, em que está detonando a Lava Jato. Inicialmente ele tentou colher elementos de processos que estão em investigação na Lava Jato em Curitiba, né? Foi-lhe indeferido esse acesso a documentos sigilosos de investigação que estavam em andamento, né? Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, no período do recesso forense do STJ em julho, o presidente Toffoli deferiu o pedido da Procuradoria-Geral e mandou a Lava Jato fornecer essas investigações para a Procuradoria-Geral da República. Só que o competente ministro Fachin, ao assumir a titularidade ontem, após o recesso... Como? O pior ministro do STF. Para mim, o melhor, não digo o melhor, mas um dos melhores. Ele, então... Lamentavelmente indicado pelo PT. Mas aqui, ó, o feitiço está virando contra o feiticeiro. Bom, mas de qualquer maneira, ele entendeu que a investigação sigilosa que está em andamento, ela se vazar, ela pode comprometer, prejudicar a investigação. Então, eu diria o seguinte: esse Procurador-Geral da República, ele é pau-mandado. O Aras é pau-mandado, tanto é que ele foi escolhido sem fazer parte da lista tríplice. Ele foi escolhido a dedo. Para satisfazer os interesses do governo. Tanto é que ele, há umas 2 semanas atrás, ele pediu o arquivamento lá de um processo que era do interesse do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro, questionado por jornalista, perguntando sobre o Aras para o Supremo, ele disse: olha, é uma boa indicação. Bom, depois disso, eu quero ver o Aras protocolar alguma petição contra os interesses do Bolsonaro. Depois que a mosca azul picou ele, com a perspectiva de ser indicado para o Supremo, acabou o procurador da... Vai ser o manda-leite agora do governo. Então, o que é que os colegas acham aí dessa questão? Primeiro, o compartilhamento que ele queria dos dados da Lava Jato, os dados sigilosos, né? E agora essa declaração dele bombástica, né, dizendo que tem que acabar com os desmandos, ou seja, ele está metendo o pau no próprio órgão que ele dirige, gente. Ou seja, ele está desprestigiando os procuradores da República. Ou seja, o chefe está se voltando contra o subordinado. Diz ele que tinha alguma irregularidade. Mas vem cá, onde é que estava a corregedoria dele? Ele não tem corregedoria lá no Ministério Público para fiscalizar desmandos? Então, revela, inclusive, a incompetência dele, a incompetência da corregedoria do órgão presidido por ele, do qual ele é o chefe. E aí, quem começa aí dessa...
Posso começar, doutora Luísa? Pode. Que o senhor me instigou muito com as suas pontuações. Então, assim, primeiro, o senhor disse, né, que o Aras é um pau-mandado do Bolsonaro. Eu acho que o Fachin é um pau-mandado da Lava Jato. Eu acho que ele simplesmente, sabe assim, ele vai chancelar tudo que a Lava Jato colocar, né? Tanto é que a própria Lava Jato já teria, né, colocado que o Fachin, né, estava, né, se colocou ao lado deles. Aí, assim, o doutor Celso Tres, quando esteve aqui, ele ainda falou, no final do programa, que a Lava Jato tinha 38 mil CPFs que estavam sendo investigados, que foi exatamente agora o que falou o Aras para o grupo Prerrogativas. Esses 38 mil CPFs, não, 38 mil, né? O doutor Celso ainda falou que dividido entre CPFs e CNPJs, e CNPJs pode implicar Não, só um pouquinho. Estão desvirtuando a afirmação. Na verdade, o que tem lá é 38 mil pessoas, da qual eu acho que o COAF remeteu para a Procuradoria de pessoas suspeitas de movimentação de dinheiro. Isso aí não é ser investigado. Alto lá, doutora Luísa. Eu acho interessante que nem o Aras tem acesso a isso, mas eu acho que o senhor teve, hein, doutora Luísa, já que o senhor também se coloca... Não, e doutora Márcia, eu acho que se existe movimentação, né, tem o CPF, CPNJ, de pessoas físicas e jurídicas que movimentaram dinheiro de uma forma estranha, vamos dizer assim, Flávio Bolsonaro deve estar nessa lista. É provável que seja. Por isso que o Aras quer a lista. Não necessariamente, doutora Luísa. O senhor lembra que o doutor Celso Tres ainda falou o seguinte, a Lava Jato simplesmente jamais arquiva qualquer coisa, porque eles têm que ter como chantagear as pessoas. Tá, voltando, doutora Luísa, 38 mil pessoas investigadas entre CPF e CNPJ, pode ser muito mais do que 38 mil pessoas. Me cita uma chantagem específica aí. Doutora, eu já vou, por exemplo, pegar uma pessoa, levar essa pessoa para um determinado lugar, uma pessoa com uma criança, e ficar simplesmente coagindo as pessoas a dizerem aquilo que eles querem ouvir. E isso, Força Tarefa Lava Jato fez isso. Quem é que fez isso? A esposa do caseiro do sítio de Atibaia. Quem é que fez isso? Força Tarefa Lava Jato. Quem? Não, mas Força-tarefa da Lava Jato. Qual deles? Não pode doutora Luísa, se o senhor me deixar concluir o meu raciocínio, eu já pesquiso e lhe dou o nome do procurador. Perfeito. Outra coisa, doutora Luísa, 50 mil documentos secretos. Por que a Lava Jato ela se arvora de dona de toda essa situação? Por que não pode prestar contas para a PGR? Aí o senhor diz assim, não tem corregedoria? Não, para a Lava Jato não tem. Porque existe uma mística aqui no Brasil que quem estiver contra a Lava Jato está a favor da corrupção. E nós sabemos que não é verdade porque essa gente se corrompeu. Outro detalhe, doutora Luísa. Assim, o senhor acha possível, o senhor diz assim, mas como que a PGR não é assim? A Lava Jato foi criada, na verdade, pela PGR. Só que a Lava Jato acredita que criou a vida própria. E eles se julgam acima da PGR. Então, assim, por que o Procurador-Geral da República precisa ir ao STF para pedir autorização para ter acesso aos documentos que estão lá guardados, que ninguém pode ter acesso? Aí começa até uma expressão que se usa muito, assim, falou que tem que ver os documentos, já o Dallagnol aos berros, fogo na floresta. Fogo na floresta, querem terminar com a Lava Jato, querem enfraquecer a Lava Jato. Até quando vai esse lixo dessa operação, doutora Luísa? Lixo, doutora Márcia? Para destruir o país, para terminar com a economia e para parir o Bolsonaro. Foi a única função da Lava Jato. Então era para continuar o roubo, né? Era para continuar a sangria da Lava Jato. Era para continuar a sangria da Lava Jato. É um grande projeto de poder. Deixar roubar tudo do Brasil, deixar o Brasil sem nada. Deixar ele só com as calças. Doutora Luísa, projeto de poder. O Deltan Dallagnol queria ser candidato ao Senado,
O Sérgio Moro saiu, né, prendeu o maior adversário do Bolsonaro e depois foi para o governo do Bolsonaro, saiu atirando para todos os lados, sendo que já estava lá há 1 ano e 4 meses. Se estava insatisfeito, deveria ter saído antes, assistiu aquela reunião do dia 22 de abril, calado. Calado, não se insurgiu nem quando o Weintraub falou mal do STF, que chamou de 12 vagabundos que deveriam, inclusive, ser presos. Então, assim, doutora Luiz, eu acho que o Sérgio Moro é tão bom quanto o Bolsonaro, né? Tanto é que a mulher dele mesmo disse que os dois eram a mesma coisa, e eu acho, sim, que a Lava Jato ela tem que ter as asas cortadas, sim, porque ela é um projeto de poder, porque ela se acha acima do bem e do mal. Ela tem que acha que ela se tornou uma tem que instituição. continuar botando Ela fez corrupto na acordos cadeia. com o FBI, ela fez acordos com a Suíça, sem que o governo brasileiro tomasse conhecimento. Ela quebrou todos os protocolos, ela quebra todas as leis. Foi o acordo que ela fez com o FBI. Simplesmente se acha foi o acima acordo? do bem e do mal, Qual foi o porque acordo ela é que ela fez com o chancelada pela FBI? mídia. Qual foi o acordo que a Lava Jato fez com o FBI? O acordo com o FBI, doutora Luiz, um acordo de colaboração que tinha 13 agentes do FBI no Brasil. Eles entregaram todos os assuntos secretos das nossas empresas e entregaram para o FBI, né, para chegar até os Estados Unidos, para gerar aquela indenização. Para quê? Porque daí os Estados Unidos ia passar aqueles bilhões para eles para criarem aquela fundação. Bom, na minha opinião, hoje, doutora Márcia, eles perderam tanto a vergonha, doutora Luiz, tanto que a Gabriela Hart oferece dinheiro para ajudar, né, o tratamento para o Covid-19. Esse dinheiro não é da Lava Jato, esse dinheiro não é da juíza, esse dinheiro já deveria ter voltado para o governo. Já deveria estar no erário doutora público. Márcia, na verdade, com a Lava Jato. Na verdade, a Lava Jato, na verdade, se viu isso, o único gente, problema, em qualquer lugar do mundo. O único problema da Lava Jato foi mexer com os poderosos. Né? A única pessoa, no momento que ela mexeu com os poderosos, com ex-presidente, ministros, com a alta cúpula do legislativo e do executivo, no momento que ela começou a atingir essas pessoas, ela caiu em desgraça. E aí, então, por isso, a intenção de querer desqualificar a Lava Jato. No Brasil, depois aqui, que a Vaza Jato vazou Brasil, toda a tramóia da Lava Jato. Doutora, deixa eu concluir o raciocínio. No Brasil, infelizmente, um dos únicos que tentou colocar os poderosos na cadeia foi o delegado Protógenes Queiroz. O que aconteceu com o Protógenes Queiroz? Estava querendo prender poderosos. O que aconteceu? Está exilado na Suíça hoje. É assim que isso estão querendo fazer com o Moro. Ou seja, quem combate a cúpula cai em desgraça por isso. Porque para o legislativo, que 80% são corruptos, só 20% é inocente, o executivo, a maioria também é corrupto, então para eles não interessa uma investigação profunda como fez a Lava Jato, que teve coragem de condenar os poderosos. O Protógenes tentou isso e está lá hoje exilado na Suíça, o coitado. Tentou mexer com poderosos. É isso que acontece no Brasil. O Brasil é assim. E querem entrar na política. Eu sempre digo assim, o Brasil... gente está vendo isso, doutora. O Brasil tem que ser reinventado. A gente está vendo Pedro Álvares isso Cabral, hoje. Pedro Álvares Cabral tem que descobrir o Brasil de novo para começar um país novo. Porque esse que está aí não tem jeito. Não. Ninguém tem que descobrir o Brasil de novo. Nós não queremos mais ser colônia de ninguém, nem de Portugal, nem de quem quer que seja. E o Brasil novo, que o senhor disse que nós precisamos e estamos vendo hoje, estamos vendo aí Bolsonaro e sua família, seus filhos corruptos, nada acontece. Vamos ser colônia. A operação Lava Jato... Vamos ficar sob o jugo. Vamos ficar sob o jugo do Bolsonaro. Posso falar, doutora Luiz? Pode. Então, né, a Operação Lava Jato é uma operação que já vinha causando dúvidas e questionamentos há muito tempo. Porque ela estava condenando os ricos. Porque ela estava condenando os poderosos. Só por isso. Continua. Se o senhor não me interrompeu,
Não, mas eu sou obrigado a rebater uma coisa que não é verdade. Há muito tempo já vinham essas dúvidas, que se materializaram e intensificaram quando o Moro, de uma hora para outra, abandona a Lava Jato e vai ser ministro. Para fazer um bem maior. Em vez de estar condenando o corrupto, ele queria fazer uma macro administração para não só condenar os corruptos da Lava Jato, para coibir as corrupções futuras. Não deixaram. Não deixaram. Daí, vamos passar para alguém. Doutor Demerval aí. Doutor Demerval, fala alguma coisa aí. Não está falando nada? Boa noite a todos. É sempre um prazer estar de volta a esse programa, né? Falar com o nosso telespectador, que muito nos prestigia com a sua audiência, fazer parte dessa banca maravilhosa de advogados discutindo atualidade, direito, né? Mas como a pauta é do Aras, eu entendo que foi falado no início ali do Fachin. Eu acho que ele faz um trabalho bom substituindo o saudoso Teori Zavascki e ele continua no mesmo ritmo, né? Mas eu sou um defensor, como eu sempre digo, do Brasil. A nomeação do Aras, doutora Luiz, eu entendo que o Bolsonaro extrapolou porque não é ilegal, mas é antiético ele ter nomeado um procurador que não foi o primeiro da lista tríplice. Entendeu? Posso lhe interromper só um minuto, doutor Demerval? Pode, doutor. O Bolsonaro teve coragem de fazer o que o PT nunca fez. Porque o PT sempre respeitou a lista tríplice, mas foi só no governo do PT. Antes do PT não tinha esse respeito, e depois que o PT saiu, o Bolsonaro também, a prerrogativa é dele. Aquilo que eu falo. Não é ilegal, mas eu acho que é antiético. Então, isso aí já soou mal, né? Então, essa coisa de ele querer... ele está assim, desprestigiado para solicitar essa documentação. Entendo não ser ilegal ter mais dados, ter mais provas, ter um banco de dados maior, mas como ele, o seguinte, o Bolsonaro eticamente não foi correto nomeando ele, então ele não está prestigiado, entende? Então eu acho que, assim, na minha visão, o que está essa briga no judiciário? Permite, tem 38 mil pessoas com documentos de dados dessas pessoas, né? Então, isso aí, eu não sei onde é que vai parar, mas o Toffoli agora liberou, né? E o Fachin agora não. A princípio, não. Então, eu entendo que o Bolsonaro, ao nomear não vi nada de ilegal dele, mas entendo que, como ele extrapolou a ética, ele na minha visão, ele errou, entendeu? E fez com que o Aras... qualquer atitude do Aras, que eu entendo agora está errada também, mas qualquer atitude não tenha credibilidade. Entendeu, doutor? Você sabe o que o Aras queria com o acesso a esses documentos sigilosos? Ele queria um dossiê completo, quem estava sendo investigado, quem não estava, para ver se alguns cupincha deles estavam incluídos ali para preparar um habeas corpus. Para já ir preparando a defesa. Mas a Lava Jato está acima da PGR, doutora Luiz? Como? Não, a Lava Jato está acima da PGR? Não, são atribuições autônomas, doutora Márcia. A PGR não é a dona do Ministério Público. Bem, o Ministério aí o senhor diz assim, ele está é autônomo e atacando independente. o seu subordinado. O senhor falou... O promotor de justiça, ele, quando recebe um inquérito, ele tem o poder, o livre convencimento de denunciar ou não denunciar um réu. Né? Se ele está certo ou errado, se o juiz entender que ele está pedindo um arquivamento de um processo indevido, ele comunica o procurador Estado-Geral do Estado ou da PGR, se for no âmbito da Justiça Federal. Ou seja, para evitar conluio. Mas isso, para o juiz concordar que o arquivamento está correto, está arquivado. Ou seja, isso é independência do Ministério Público. Nós não podemos ter um Ministério Público capacho lá da cúpula. Então, na verdade, o que ele queria ter o controle geral de todos os investigados, ou seja, para saber quem é que tinha que se precaver, quem ele podia livrar da investigação. Então, a coisa sigilosa, se vazar a coisa sigilosa, perde o sentido. Então, é um manda-leite do Bolsonaro. E o objetivo principal era saber quem são. Bom, de repente, lá está um compadre dele, lá um que ele é muito próximo, ou seja,
Ele queria ter uma noção de quem estava sendo. E não pode. Na verdade, o procurador tem o direito de chegar e saber, porque aí é a atribuição dele. Olha, como é que está a investigação do processo tal, específico, não aleatoriamente. Quero saber tudo como é que está a Lava Jato. Isso aí, para mim, é querer bisbilhotar. Doutor Luiz Fernando, vamos lá, diz uma coisa. Doutor Luiz Fernando. Doutora Luiz e demais componentes da bancada. A própria Constituição Federal diz que o Ministério Público é um órgão uno, ou seja, tem a hierarquia que vem do PGR e vai descendo aos procuradores, aos promotores públicos. O voto do Fachin não me surpreende em nada, porque durante os vazamentos da Vaza Jato, o próprio Deltan Dallagnol comemorava dizendo a seguinte frase: ahá, o Fachin é nosso. Eu acho inadmissível que a Lava Jato queira se tornar independente e maior do que o próprio Ministério Público. É apenas uma força-tarefa. O nosso convidado, Celso Pires, falou, ele é procurador da República. Ele fez inúmeras forças-tarefas, participava delas, que não tem um chefe, como o Dallagnol se acha o chefe da Lava Jato. Se e achar todas uma as investigações, se achar uma coisa, se é outra. Provas que ele tinha, ele compartilhava com qualquer outro procurador que procurasse ele e dizia: está no meu computador, pode ter acesso. Tá. Mas se tem lá uma investigação, se tem uma investigação sob sigilo, ele tem que passar o sigilo, que foi autorizado mediante decisão judicial. Vai escancarar o sigilo. Mas voltando a um nível assim, fazer uma analogia, uma investigação criminal numa delegacia de polícia. Os investigadores não têm que falar para o delegado o que está sendo investigado, o delegado não pode ter acesso a essas informações. Investigação específica. O delegado não pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Concordo. Um delegado na cidade. Fulano aqui, me dá uma panorama de todos os elementos da cidade que estão investigados. Por quê? Para saber se daqui a pouco não tem um amigo dele sendo investigado. Não, ele pode pedir investigação específica. O investigador, no caso, teria mais poder que o delegado, então. O Aras podia. O investigador teria mais poder que o delegado. Não, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ele pode falar, no inquérito lá daquele processo tal. Me traz aqui para mim. Geral, inquérito tal. O comandante do Ministério Público Federal, ele não pode ter acesso às informações da República de Curitiba. Pode ter acesso. Pode ter acesso de processo específico. Processo específico. Ver como é que está o processo, o inquérito tal. Pode. E ninguém pode negar isso. Agora, eu quero um panorama. Quero ver como é que está essa Lava Jato. Como? 50 mil documentos guardados, doutora Luiz, que ninguém pode ter acesso. Por que eles têm esse monopólio? Porque está em sigilo. Está em sigilo. Desculpe, doutor Fernando, desculpe interromper. Outro detalhe muito importante, aqueles aparelhos guardião, que é o que guarda informações, a Lava Jato de Curitiba tinha 3, 2 desapareceram. Ninguém sabe onde foi parar. Com milhares de informações sobre muitos brasileiros. Vamos investigar isso. Alguém surrupiou esse guardião. Sim, provavelmente. A corregedoria presidida, da qual o Aras é o comandante, está falhando. Esse procurador-geral da República não serve para nada, não presta e não está fazendo o seu trabalho. Por causa do respaldo que todo mundo teve, que essa gente da Lava Jato conseguiu no STF, né? Por causa de toda a mídia, porque se a gente for contra, a gente é a favor de corrupto, né? Por isso que pode estar falhando, porque o senhor veja bem, até o CNPJ, meu Deus, o órgão que vai julgar, até o CNPJ, estou confundindo por causa dos CPFs. CNJ. O órgão que vai julgar o Dallagnol em função daquele PowerPoint ridículo. Já tirou de pauta 40 vezes, porque essa gente é dona do país. A Lava Jato é dona do país. Ela é dona Pelo do país. Menos Estão querendo extinguir a Lava Jato. A Lava Jato tinha que durar 5, 10, 20 anos. Até a Lava Jato tinha que durar até não ter mais nenhum corrupto no Brasil. Até, doutora Luísio, a gente se transformar todo mundo na cadeia. Até o nosso país estar completamente quebrado e entregue para os Estados Unidos. Doutora Márcia, se baseia muito na operação Mãos Limpas da Itália. Na verdade, a esquerda tem ódio da Lava Jato porque ela pegou o PT em cheio.
Isso aí todo mundo sabe. A Operação Mãos Limpas da Itália durou 4 anos, doutor Luiz. Terminou. É uma operação que termina. É uma operação isso aí. infinita. Agora vamos deixar roubar, né? Serem Agora deuses termina, da vamos acabar com a justiça. Lava Jato e vamos deixar. Oba, vamos começar a gandaia de novo. Vamos começar o roubo. Tenho certeza, doutora Luísio, que todos, pelo menos os pobres do nosso país, viviam muito melhor antes da Lava Jato, porque as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham muito mais acesso. A Lava Jato chegou com um projeto de destruição do país, de entrega do país para os Estados Unidos, para depois, como disse a doutora Ângela na semana passada, com muita propriedade, né, que o Moro se intitula um herói nacional e o nosso país realmente gosta de nomear heróis. Ele não se E intitula é herói. isso que ele quer, doutora Luísa. Senhora é que está atribuindo isso a ele. Eu não vi ele se intitular herói nacional. Luiz, tinha boneco dessa criatura vestido de super-homem, doutora Luísa. Essa criatura nefasta e ridícula. Isso aí é inimigo. É inimigo na trincheira que faz isso. Não, é uns lavajatistas. É fake news. Alguém lá que tem raiva dele e faz isso. Não. Doutora Luísa, eram os lavajatistas que votavam no Bolsonaro, levavam o boneco do Moro, que já sabiam que estava tudo né, assim, ajustadinho. A Lava Jato botou na cadeia vários PMDBistas, PSDB, ela investiga todos os partidos. Ela não escolheu o partido, ela investigou e prendeu quem era culpado. Escolheu um partido norte-americano, doutor Luiz. Eu vi o Lula escolheu os Estados Unidos como partido dela. A entrega do país é grande. Eu vi o Lula dizer que se não tivesse vindo a Lava Jato, a economia do Brasil continuaria funcionando, continuaria andando, não teria tanta fome, não teria... Mas entendo que tem que dar um basta também na corrupção, gente. Eu até concordo, doutor Demerval. Ela teria feito isso, mas aí a Petrobras tinha quebrado. Os acordos de leniência que foram feitos com as empresas deveriam, então, levar em consideração a manutenção dos empregos, não a destruição das empresas. O senhor veja bem, até assim, as licitações que acontecem aqui no Brasil, principalmente sim, a nível de construção, como era da época da Odebrecht, as empresas brasileiras não podem entrar na licitação. Ou seja, virou uma festa. Então, assim, até uma festa. Eu vou perguntar para eu estava vendo do Eduardo Galeano. Eu vou perguntar aqui. O brasileiro, ele eu vou fazer uma pergunta direta fora do país. Eu vou fazer uma pergunta direta aos integrantes aqui do programa. Quem é a favor da continuidade da Lava Jato e quem é contra? Doutor Demerval. Eu sou a favor, porque ela desvendou o maior programa de corrupção de todos os partidos. Não é PT, não é esquerda, é PMDB. Claro. O senhor quer que ela acabe ou não? O senhor quer que ela acabe ou não? Não. Tá. Doutora Márcia. Doutora Luísio, eu acho que a Lava Jato talvez tenha sido, né, no começo tenha sido algo que empolgou as pessoas, mas eu acho que ela no começo, enquanto ela não tinha condenado os... No começo, enquanto ele não tinha condenado os PT, né? Não. Nada passou disso, doutora Luísa. Persona não grata. Depois passou persona não grata. Contra a Lava Jato, acho que a Lava Jato já deveria ter terminado há muito tempo. Isso. E acho, inclusive, que as pessoas responsáveis por todas as barbaridades que aconteceram devem ser presas porque são lesa pátria. Isso, e soltar os bandidos, soltar os condenados. Doutora Ângela. Eu acho que a Lava Jato já durou demais. É tanto tempo que dá margem para tudo isso. E esses questionamentos, essas dúvidas, né, a saída do Moro... Eu fui interrompida pela internet aqui, eu estava falando e caiu a minha internet. Né? Então, eu acho sim, que já durou demais. Então tinha que acabar. Tem outros meios, faz outra operação, todo dia sai operações, todo dia. Doutor Luiz Fernando. Doutora Luiz, uma força-tarefa, uma operação, ela tem início, meio e fim. A Lava Jato já se superou em todos os aspectos. Eu acho que a Lava Jato deveria ter terminado porque ela não respeita o devido processo legal. Eu estava vendo o programa Prerrogativas e um dos autores do livro sobre as suspeições da Lava Jato,
ele disse que ele teve que impetrar um habeas corpus para o cliente dele poder tomar banho, porque estavam forçando ele, não estavam permitindo que ele tomasse banho, a fim de forçar uma delação premiada dele. Tá, Então, e a eu acho Lava um Jato, absurdo e a Lava uma Jato operação de que não São respeita o Paulo, devido a Lava processo Jato lá legal. de São Paulo, a Lava Jato de São Paulo lá que está pegando o Alckmin, o Serra também tem que acabar? Eu Agora, acho que tem logo que acabar. É, pro agora. doutor Luiz Fernando. É pro A doutor Luiz essa Fernando, hein? altura do Segundo o campeonato, Reinaldo, para dar uma Azevedo, aquecida. doutora Luiz, É? o ex-governador Alckmin é um político pobre, é um político que não roubou. Então, É? não tem Tá, porquê. não, O a Serra pergunta, já está sendo processado no não TSE. foge da feito pergunta. Israel Não dele. foge da pergunta. A pergunta é essa. A Lava Jato de São Paulo, que está processando o Serra, o Alckmin, tinha que acabar também? Tinha que acabar também, porque ela tem início, meio e fim. Ela não é eterna. Tem Doutora outro Luísa, detalhe, O doutor único país, Fernando. é o único país onde uma quando operação se- não termina. A Operação Mãos Limpas na Itália durou 4 anos. A nossa aqui, da Lava Jato, já vai para 7. Não, E não mas a termina. Lava Jato é um polvo, porque agora ela tem um braço eleitoral. Ela Antes tem da Lava projeto de Jato, poder, ela como a só, doutora ela só Márcia cuidava, fala. Não né, tem, principalmente doutora de Márcia, Curitiba, não era da tem braço Petrobras. eleitoral. Dizer que ela tem Doutora braço Luísa. eleitoral é uma heresia. Até porque estão agora, Ela é um vão trampolim instituir a quarentena. político. É uma Ela heresia tem um trampolim dizer que ela político, tem doutora Luísa. braço político. O Dallagnol, Eles não vão inclusive, nem se queria poder ser candidato candidatar a senador. pela quarentena. O Doutora Dallagnol Luísa, queria ser candidato a senador e disse que cada estado deveria ter um membro do Ministério Público como candidato ao Senado. Então, isso não é um projeto de poder? Então, a operação não pode servir para isso. Ah, Não então pode se materializar. Então lá no Congresso pode ter advogado, pode ter ladrão, pode ter tudo, não pode ter um promotor público. Doutor, Não mas pode? Larga o judiciário. baseado em apoio da mídia que apoiou a Lava Jato, não. Eles têm que ter a quarentena, que é o nosso próximo assunto, e realmente 8 anos eu acho que é um prazo excessivo, mas no mínimo 4 ou 5 anos deveria ter de quarentena. Claro, para que desde que atinja o Moro. Claro, 4 anos Você aproveita a desde que atinja popularidade o da Lava Moro. Jato para Porque querer o ser objetivo político. principal da quarentena é atingir o Moro. E tomara que atinja. Mas claro, o Moro é odiado pelos petistas. Ele é odiado pelos petistas e pelos bolsonaristas. Não, o Moro está se tornando uma unanimidade. Está sendo odiado até pelo PSL, pelo PSDB. o senhor fez Mas uma pergunta. por que estão com medo? Mas por que ele é tão odiado Eu assim? acho que o Moro Por que é estão com odiado medo no da meio candidatura disso. dele? Por que estão com medo da O Moro é candidatura dele? odiado no meio, o Moro é odiado no meio jurídico por não respeitar o devido processo. No meio jurídico, não. Ele é Ele é odiado no meio Sim. político. Ele é odiado no meio político porque no meio político ele bota eles na cadeia. É por isso que ele é odiado E no meio no meio político. jurídico, sabe por quê, doutora Luiz? Porque ele é odiado no meio jurídico? Ele é odiado no meio jurídico porque ele desconstruiu o judiciário com os desmandos. É? Não, eu acho que ele não Fez uma construiu. pergunta. Ele é odiado no meio político, porque os políticos é que são os ladrões, e é odiado pelo PT, não que ele respeita condenou a a torto e a Constituição, direito não os respeita a petistas que meteram a mão no dinheiro público. A Ele é um Constituição- déspota. Ele é um, e Constituição sabe garante que eu ouvi uma a frase. ampla defesa. Ele nunca respeitou isso. A Constituição Doutora garante Márcia, o O direito à Sérgio ampla defesa. Moro, ele é um gentleman. Ele é um Ele é um gentleman no déspota. tratamento com os réus no processo. Agora, se lá no processo ele caneteia o culpado, aí ele não pode fazer nada. Ele não vai, Doutora ele não vai querer Luísa, passar a mão por olha cima. só, o Caneteia doutor Lemes sem Peck provas. disse uma coisa muito interessante. O Moro é assim, ó, ele solta a flecha, corre e pinta o alvo, né? E assim, ó, o Moro, doutora Luísa, ele simplesmente nunca se preocupou com a Constituição, nunca teve urbanidade com a defesa dos acusados, né, dos réus. E tem outro detalhe também, doutora Luísa. O Moro, com tudo isso que ele pediu o apoio da mídia, né, as pessoas ficaram, então, no começo, as pessoas ficavam constrangidas de falar alguma coisa da Lava Jato. Eu sempre disse isso desde 2016, assim, ó, quem for contra tem corrupto de estimação. Todo mundo tem a obrigação de apoiar a Lava Jato. Aí, o que acontece, doutora Luiz? Eu achei muito interessante ter o advogado Cacai. Ele diz que, hoje em dia... O Cacai é suspeito. O Cacai só defende ladrão. Começa por aí. O Cacai disse o seguinte... Não, e outra coisa, defende ladrão com dinheiro. Ele defende pelado. Só milionário. Só aqueles que roubaram 100 milhões, 200 milhões. O Cacai só defende essa gente. Revolucionário... Já viu ele defendendo um pobre?
Eu nunca vi. Revolucionário hoje, doutora Luísio, é cumprir a Constituição. É verdade, porque é uma luta cumprir a Constituição. É uma Ficamos, luta. cada um, Tem então, glória nesse momento. cada um fica com as convicções. E, doutor Demerval, que a Lava Jato tinha que durar, enquanto houver corrupto, ela tem que continuar. E os três de baixo querem liberar geral. Acaba com tudo. E aí vão começar os roubos de novo na Petrobras, e vão começar o roubo, mas não sei aonde. Seja o que Deus quiser. Porque no Brasil, infelizmente, quem combate o poderoso, ele sofre as consequências e, via de regra, ele é repudiado porque ele cumpre a sua função. Ou seja, botar corrupto na cadeia. Tá, mas doutora Luísa... Então, nós não vamos ficar nesse aí, vamos passar para o outro, gente. Daqui a pouco termina o programa e só fica aí, né, no Aras. É que o doutor Demerval não concluiu. Essa figura aí, ó, para mim, essa figura, o Aras é uma marionete. É uma marionete. É uma marionete. Doutora Luísa, que o doutor Demerval não concluiu. Ele não conseguiu terminar, Luísa. Não termina. Quem era a favor ou contra a Lava Jato? Eu queria fazer uma outra pergunta para os colegas. Se terminar a Lava Jato, vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir a corrupção no Brasil? Vai triplicar. Doutor Demerval, triplicar. Posso responder? Pode. Gente, não é acabar com o combate à corrupção. É terminar com a Lava Jato e cria-se uma outra, com outras pessoas, com gente honesta, com gente séria, com gente que não queira interferir na política do país. É isso, porque corrupto sempre vai ter, basta ver o presidente que está aí. Basta ver esse presidente, que até a gasolina da Câmara ele roubava. Até a gasolina. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Ciro Gomes. No Roda Doutora Luísa, o senhor nunca sabe, porém o senhor não teve acesso ao processo do presidente Lula e o senhor afirma que ele é ladrão. Eu assisti várias audiências do processo do Lula, por isso que eu falo com conhecimento de causa sobre o processo dele. Eu também. Várias audiências. Ele, quando era questionado da prova, ele... O senhor acha que eu ia perder uma audiência do presidente Lula? Não, assisti algumas, não todas. Eu preciso trabalhar também, né? Eu também. E o Sérgio Moro, quando questionava ele sobre uma prova, sobre outra, ele procurava fugir de outra coisa. Mas no meu governo eu fiz isso, blá, blá, blá. O Sérgio Moro dizia, senhor ex-presidente, o senhor não está aqui fazendo campanha, o senhor está aqui sendo interrogado. O senhor quer falar, o senhor fala. O senhor não fala. Não vem para cá. Doutora Luísio, eu vou lhe dizer uma das coisas que o Lula disse para o Sérgio Moro enquanto estava sendo interrogado. Ele disse, hoje é o senhor, hoje sou eu que estou sendo linchado. Mais ou menos isso. Amanhã vai ser o senhor. Está aí, ó. Ele está sendo processado? Vai ser. Não está, mas grande parte da população não gosta dele. Não é grande parte da população. Os colegas não gostam dele. O Sérgio Moro não está sendo processado, né, doutora Luísa? Por que ele contratou um advogado criminalista? Por que o Sérgio Moro contratou um advogado criminalista se ele não é réu em processo algum? Prevenção, né? Porque ele está... Esse santo homem, por que isso, gente? Na política, ele entrou num baile de cobra sem perneira. Esse que é o problema. Porque ele era, doutora Luísa, a naja mais perigosa que tinha nesse baile. Bem, tá, cada um com as suas convicções, vocês ficam lá, acaba a Lava Jato, continua a roubalheira, e para mim a Lava Jato tem que continuar enquanto existir corrupto. Então, não é acaba a Lava Jato e continua a roubalheira. Acaba a Lava Jato, que é essa vergonha aí, e começa uma nova. Porque precisa. Aí vira gandaia, aí vira. Não vira gandaia, daí vamos botar ordem na casa. Gandaia já virou. Gandaia já está, né? Há muito tempo. O que é que vocês acharam? Desde que o Moro largou. O que é que vocês acharam da quarentena que estão pretendendo instituir, visando exclusivamente o Sérgio Moro? O que vocês acharam? Tem que dar a quarentena de 8 anos mesmo? Vamos dar a preferência do doutor Demerval, que a gente não deixou ele falar muito, não. Lá, doutor Demerval. A quarentena essa está correta? 8 anos. Inclusive atingindo situações pretéritas, né? Violação do direito adquirido. Eu entendo que é muito tempo, doutora Luísa. É muito tempo. Porque para uma pessoa advogar não é tanto tempo assim, né?
Quer dizer, então, eles estão tentando tergiversar e usar esse subterfúgio aí, provavelmente para atingir o Sérgio Moro. Essa é a minha visão. Não tem dúvida nisso. Então, eu acho que não necessitaria 8 anos, entende? Aí, 4 anos, eu acho que a pessoa já teria saído da mídia, aí já poderia voltar à atividade mas, doutor Demerval, daqui para diante, não para retroagir para o passado. Daqui para diante. Exatamente, a lei nunca pode retroagir para prejudicar, né? Só para Mas isso na lei penal, né, doutor Demerval? Não, não é só a lei penal. A lei penal, a Constituição é clara. A lei não poderá retroagir, salvo em matéria penal, Ela faz a ressalva, a retroação na esfera penal para beneficiar o réu. Ela não diz que no civil também pode retroagir. Ela é clara, não pode retroagir, ou seja, salvo no processo penal. Isso significa que no processo civil não pode retroagir. Principalmente para... A doutora Márcia, eu lhe pergunto, a senhora acha que essa retroatividade que estão querendo, já aquele José Cardoso defendendo que não, que pode retroagir, porque não tem direito adquirido, porque não incorporou o patrimônio dele ainda, a senhora acha que pode retroagir? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Doutora Luiz, eu quero fazer assim, ó. É que o doutor Demerval, acho que ele não concluiu o raciocínio dele, doutora Luiz. Eu acho que a gente está interrompendo de novo. Então conclua, doutora. Por favor, doutor Demerval. Conclua. Aí depois eu concluo. Eu concluo meu raciocínio. A intenção é abater o Sérgio Moro em pleno voo para ele não... Né, doutora Luiz? Exatamente, concordo plenamente. Eu acho que como nós vivemos num país democrático, se o Sérgio Moro quiser concorrer, que concorra. Se alguém que o PT vote lá, que seja competente, que entenda ser o melhor, que concorra também. O Bolsonaro, se achar que tenha condições de concorrer à reeleição, concorra também. O povo soberanamente escolhe o melhor. Continua, doutora Márcia, o raciocínio aí. Eu acho assim, ó, gente. Um ponto muito importante o doutor Demerval, né, tocou, é assim, o fato da pessoa estar tão em evidência. Né? Essa Operação Lava Jato, desde o começo, pediu o apoio da mídia. Eles ficaram em evidência o tempo inteiro. O tempo inteiro, tudo, os vazamentos seletivos, né? As coisas todas que aconteceram, colocando esse juiz Eco de primeira instância como assim o herói nacional. Ele saiu de lá, ele foi para o governo, né, que foi eleito do Jair Bolsonaro. Quando ele saiu do governo de Jair Bolsonaro, também, ele saiu atirando para todos os lados, não é? Desconstruindo o governo que ele fazia parte. Ele não teve um pingo de ética, porque ele não tem, é da natureza dele. Agora eu vou fazer uma intervenção. Eu vou fazer uma intervenção agora. Quem é que criou o CEAP? Você sabe o que é o CEAP? O CEAP era um órgão que foi criado pelo Sérgio Moro para combater o crime organizado. Tiraram o Sérgio Moro, obrigaram ele a sair, na verdade. O que é que fizeram do CEAP? Criaram o dossiê contra o funcionário público. Em vez de investigar agora o crime organizado, estão fazendo um dossiê para perseguir funcionário público. Ou seja, nós estamos virando uma ditadura civil. Ou seja, na qual tinha o DOPS lá, tinha a ficha lá do Lula, tinha a ficha da presidente, ex-presidente, a Dilma. Ou seja, tudo que era contra o governo tinha a sua fichinha e era monitorado. Isso é ditadura. Isso é monitorar. Pois é, doutora Luísio, eu falei há 2 semanas atrás que eu era contra porque o Bolsonaro queria ter acesso a todas as informações do Detran e o senhor achou que não tinha problema nenhum. Era justamente por isso. Eles querem ter todos os dados porque eles querem monitorar as pessoas. Eu acho um absurdo o que esse governo está fazendo. Claro que é. Mas esse governo a gente já esperava. Eu e a doutora Ângela estamos falando sobre o cheiro de ditadura que a gente sente no ar desde 2017, nós falamos sobre isso. Agora, doutora Luísa, o senhor veja bem, eu acho o seguinte, que eu acho interessante que haja uma quarentena, concordo com o doutor Luiz Fernando que 8 anos é muito tempo, né? Também acho que é muito tempo.
né? Eu acho que todo mundo, né, todas as pessoas que têm os seus direitos, né, que não é o caso hoje do presidente Lula, graças a essa pessoa, eu acho que todo mundo tem direito a se candidatar a um cargo eletivo, né? Claro, Não claro. vejo problema Tá. que as pessoas se Que candidatem. influência, não, eu só Porém, essa qual é a pessoa... influência? Qual é a influência que um juiz, no exercício da magistratura, vai ter no eleitor? O juiz que sai da magistratura, ele pode ter influência no tribunal, no judiciário, porque ele deixa um monte, Doutora Luísio, se de ele pessoas... fosse um juiz comum, se ele não ficasse nos holofotes o tempo inteiro, Ele não se ele não é fizesse comum. vídeos Ele não na é rede comum porque ele é um social... juiz muito bom. Por isso que ele não é comum, é um juiz muito bom. Não, Claro doutora que Luísio, ele é um porque super ele é juiz. um péssimo juiz, porque ele não falava nos autos, porque ele dava todas as informações, vazava tudo para a mídia. Ele se tornou uma pessoa muito popular à custa dessa operação. A doutora Márcia queria que a mídia ficasse calada, né? Que o povo não ficasse sabendo quem eram os ladrões, né? Não, tem que botar no jornal quem é o ladrão. Eu queria Tem que a botar no mídia jornal fosse quem é o menos... ladrão. Queria que amordaçar a mídia. Ele dizia para a mídia quem eram os culpados, quem eram os condenados. E depois ele manda um pedido de desculpas para o STF de 32 laudas, dizendo que sabia que estava errado e pedindo desculpas ao STF. Ou seja, reconhece o erro cometido. E aí? Mas é igual o Onyx Lorenzoni, ele reconheceu e o Moro perdoou. Vão querer crucificar o homem agora. Doutora Luísio, Vão querer crucificar o homem por um errinho. Doutora Luísio, basta ser amigo do rei. Se for amigo do Moro, é uma pessoa maravilhosa. Estavam na mesma trincheira, ele perdoa o Onyx Lorenzoni. Vamos, né? Ele ligava para o Bolsonaro para dizer as operações que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E agora o senhor falar do Aras, os filhos do Bolsonaro não têm nenhum envolvimento com a Lava Jato. A senhora fugiu da pergunta que eu fiz. Por que... Mas é que se o senhor me interrompe, doutora Luísa. Ele não para. Por que eu não acho o seguinte, eu acho que tem que acontecer essa quarentena, eu acho que o judiciário que é cheio de benesses, né, em função do seu cargo, né, eles simplesmente podem, né, assim, eles podem instrumentalizar a justiça para fazer aquilo que eles querem. Bom, né? por que o CNJ não pune ele? Por que o CNJ não pune se ele extrapolar a função? Tem o CNJ para isso. Não é bem. A história não é bem assim. É proibido estar contra o Sérgio Moro. Estão desvirtuando a situação. Mas me responde aquela pergunta que a senhora fugiu. Prejudica, atinge o direito adquirido ou não a quarentena de 8 anos para o Moro? Atinge ou não o direito adquirido? Doutora Luísio, que nesses casos, né, eu acho que não. Eu acho que o Moro não tem, eu acho que ele não tem que concorrer mesmo, porque ele vai estar numa situação, né, ele já vai largar na frente dos outros. Ele não pode concorrer. Não, na verdade ele não pode correr porque ele vai ganhar. Por isso que ele não pode. Por isso é que está todo mundo. Doutora é classe política, é classe... Eu já estou achando que é capaz do Bolsonaro se reeleger. Não, mas responde só um pouquinho. Responde essa por que mas que o senhor não deixa. Por que não é direito? Por que não é direito adquirido o Sérgio? O senhor acha que ele tem esse direito porque é anterior, então, a essa lei que nem ele já não faz parte da magistratura desde 2018. Desde 2018. E não pode uma lei posterior vir atingir situação anterior. Ele saiu da magistratura em 2018. E ele ficou no ostracismo ou ele ficou nos holofotes? Bom, mas não usando a magistratura. Ele está usando porque ele é uma figura ímpar. Ele é uma figura ímpar. É uma figura singular. Ele é uma figura singular e por onde passa ele ganha elogios. Menos dos petistas, claro, que ele condenou. Ele só não ganha elogio de quem ele condenou. Do resto, todos ele ganha. Eu, antes de ser petista, eu já criticava o Moro. Tá, mas vamos. Viu, doutora Luísio? Antes de eu ser petista, eu já criticava o Moro. Pela conduta dele. E agora mais ainda. E pela conduta dele saindo. O senhor deixa eu terminar. Não faça como o senhor fez com a doutora Márcia, que perguntava, ela respondia, o senhor interrompia. O senhor perguntou 3 vezes a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente deve ter muito cuidado, doutora Luísio, em endeusar as pessoas.
Endeusar. Não estou Ninguém é endeusando. mito, nem o Bolsonaro, de Nem o tanto que Lula, endeusaram nem o Lula também não é mito. Bolsonaro, Nem o Lula é mito. caiu o país Não. nessa mazela. Eu estou falando. Né? Então, eu acho que assim, endeusar o Moro, que ele está acima do bem e do mal, não é bem assim. A gente tem que ter cautela na hora de votar para um presidente, para um senador, vereador, deputado, prefeito, governador, enfim, para qualquer, até para síndico do prédio que a gente mora. A gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Então, ele não é todo esse Deus assim. Quem é que Não está é. dizendo que ele é Deus? Assim como o Quem é que Bolsonaro, está dizendo que ele é Deus? assim como o Bolsonaro, mas parece Deus foi um um só. Deus, Aquele assim como o que... Bolsonaro não é. Doutora Luísa, o senhor não deixa seus colegas falarem, doutora Luísa, quando fala do Moro. Tá bom, tá. Eu não gosto de injustiça. Eu não gosto que um bom homem Mas eu não estou fazendo injustiça. seja achincalhado. Eu tenho uma visão, eu não estou achincalhando, eu tenho uma visão do Moro e da Lava Jato diferente da sua. Ele não, para mim, ele não vai ser o melhor presidente, assim como o Bolsonaro não é. E não vai ser nunca, porque em plena pandemia ele está fazendo campanha com o nosso dinheiro. Tá, o nosso programa está Então, encerrando. assim, eu acho que é muito bom que venha essa lei, tá que seja para encerrando o juiz, programa. promotor, Enfim. Está encerrando o terminando? programa. Eu só quero... conclui aí para me perguntar aquilo que a doutora Márcia está fugindo da resposta. Por quê? Não é, doutora Márcia? Comigo? É. Eu achei que era que não falou ainda, doutora Por que Luísa. instituir uma quarentena de 8 anos que vai atingir o Sérgio Moro não é direito adquirido? Por quê, doutora Luísa? Por quê? Eu acho esse direito adquirido como qualquer brasileiro. É isto? Como é isso? Não entendi. Tá, Vai doutora atingir... Luísa, eu acho que ele teria, caso ele não estivesse saindo da magistratura há pouco tempo e que ele não tivesse ido depois para ser ministro do Bolsonaro. Se ele fosse um juiz comum, o senhor veja bem o caso do Witzel. O Witzel largou a magistratura e foi, né, ser governador no Rio de Janeiro. O senhor veja bem que bela porcaria que é esse governador do Rio de Janeiro. Então, eu digo assim, doutora Luísa, assim como nós estamos aqui, é cada um no seu quadrado. Eu acho assim, judicializar a política já chega ao que foi feito, foi a instrumentalização que aconteceu com a Lava Jato em relação aos políticos. Eu acho que ele não tem, o Moro não tem nem competência. Então, eu acho o seguinte, é possível, sim, eu gostaria que retroagisse. Ele não tem... bom, então vamos rasgar a Constituição, né? Vamos fazer a retroatividade das leis agora. Eu lhe pergunto... Eu vou fazer uma pergunta direta, doutora Márcia. A senhora que atua muito na área previdenciária, tá? Um cidadão... Não está terminando. Só mais rapidinho. Um cidadão que atinge o tempo de serviço para se aposentar com 65 anos, por exemplo, 60 anos, sei lá o quê. Vem uma lei e modifica. Aquele cidadão, na promulgação da lei, na sanção da lei, ele já tinha atingido o seu... Mas ele não requereu a aposentadoria. Ele vai perder essa aposentadoria dele mais adiante? Ele não vai poder requerer? Não. Pois então, direito adquirido. Ele vai aí vem lá aquele que também é petista, eu acho, né? Mas petista é debaixo d'água. O ex que namorava... Aquele que foi para o ministro da Justiça, o Cardoso. Ele me dizendo que não... Tentando fazer uma reconstrução. Não é direito adquirido. O direito adquirido é quando incorpora. Mas quando é que incorpora? Incorpora quando a pessoa adquire o direito. Bom, eu implementei as condições, a partir daqui eu tenho direito adquirido. Então, não pode vir uma lei e retroagir lá com o objetivo específico de tirar o Sérgio Moro da candidatura. Mas eles não vão conseguir isso. Considerações finais. Quem fala? Doutor Demerval, primeiro aí. 11 minutos para cada um. Um minuto e meio. Um minuto. Um minuto. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu ainda continuo a favor da Lava Jato. Eu acho que esse governo está mantendo a economia funcionando em plena pandemia, com todas as indústrias e comércio tudo fechado, com esse auxílio emergencial. E eu sei que é uma utopia minha, mas eu tinha vontade de ver o presidente Lula
Sérgio Moro e Bolsonaro concorrendo a uma eleição para ver como se sairia, Olha, qual deles sairia melhor e qual seria o melhor para o Brasil. seria um bom páreo, seria um bom páreo. Quem mais vai aí? Ficaram mudo o restante? Emudeceram? Né, na eleição ali, o Lula. O que tem na doutor eleição, Luiz Lula? Fernando não falou. Tá, Luiz Fernando, vamos lá. Cortou aqui, a minha internet está ruim. O doutor Luiz Fernando não falou. Então, vamos lá, Luiz Eu vou dar Fernando. boa noite a todos e dizer que eu sou a favor da quarentena e sou a favor do Aras. Apenas isso. Quarentena para atingir o Moro, né? Principalmente para atingir o Doutora Moro. Luiz, nós vamos ter que combinar nesse programa de não falar mais no Depois nós Moro. combinamos. Doutora Márcia, depois nós combinamos. Luiz, Depois nós combinamos. Doutora Márcia, olá, doutora Márcia. Eu também sou a favor da quarentena. Se o senhor entende que é para atingir o Moro, concordo plenamente, nada a opor. Ele já atingiu, destruiu o nosso país. Então, assim, ó, e eu não, a comparação do doutor Luiz de um pobre, né, que vai requerer a sua aposentadoria no INSS, a comparação com esse déspota que não bastasse ter destruído o Brasil, agora quer pegar a chave da cidade. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu diria que, infelizmente, aquilo que eu já disse nesse programa, quem Boa combate noite. poderosos, quem combate corrupção, provavelmente tem o destino do delegado Protógenes, que tentou botar lá um dono de banco, É um herói. um milionário, e hoje ele vive exilado na Suíça. Bom, está bem exilado na Suíça, né? Mas está lá, longe da sua pátria. Dito isso, eu agradeço a colaboração dos nossos debatedores aqui do programa e me despeço em nome da bancada, dizendo aos nossos telespectadores que nos aguardem até o próximo programa. Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33 62 18 18, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perlobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561.